Bem-vindo a esta análise detalhada. Hoje exploramos as trajetórias singulares de casais fora do comum que reinventam o sentimento amoroso por meio de histórias inspiradoras. Essas relações únicas nos convidam a repensar nossos próprios preconceitos sobre a conexão humana. Número 10. Joelison Fernandes da Silva e Even Medeiros. A união de Joelison Fernandes da Silva e Even Medeiros traz uma prova irrefutável de que a compatibilidade amorosa escapa totalmente aos critérios físicos impostos pela sociedade. Acometido por gigantismo e alcançando a altura de 2,37 m, Joelison sofreu por muito tempo com um isolamento doloroso em sua juventude antes de encontrar em Even sua companheira de vida. Recentemente confrontado com graves problemas de saúde, incluindo amputações sucessivas de suas pernas devido a uma osteomielite grave, o casal enfrentou a adversidade com uma coragem excepcional. Este casal singular ilustra de maneira marcante como superar o determinismo biológico e enfrentar a doença a dois. A crítica elogia particularmente a gestão admirável que fazem da curiosidade midiática diária. Ao responder às perguntas intrusivas sobre sua intimidade com um humor refinado e benevolente, eles desarmam o voyeurismo para impor respeito. Essa atitude mostra-se extremamente enriquecedora, porque demonstra que a maturidade afetiva permite preservar a cumplicidade do casal diante dos preconceitos externos. Longe de ser uma curiosidade visual, a relação deles se posiciona como um modelo de resiliência psicológica. Eles nos ensinam que a verdadeira conexão não é construída sobre a simetria dos corpos, mas sobre a solidez de um apoio mútuo incondicional. A trajetória comum de ambos, de grande nobreza de espírito, continua a emocionar e inspirar muitos observadores em escala internacional. Número 9. Charlotte Gutenberg e Chuck Helmke. Charlotte Gutenberg e Chuck Helmke oferecem um argumento poderoso contra a invisibilização das pessoas de idade madura em nossa cultura. A história deles é cativante, porque demonstra que a busca por identidade e renovação nunca cessa. Essa constante reinvenção de si é aclamada como um remédio eficaz contra a melancolia do envelhecimento. O casal recebe inúmeros elogios por sua capacidade de inspirar as gerações mais jovens a viver sem medo do julgamento alheio. Eles não buscam chocar, mas sim afirmar sua soberania corporal com orgulho. A união deles prova que a paixão criativa se fortalece mutuamente, transformando o tempo que passa em uma... Número 8. Kristin Victoria e Mark. A trajetória de Kristin Victoria e de seu marido Mark constitui uma defesa fundamental para a igualdade relacional no seio de um casal que enfrenta a deficiência. Kristin, acometida por osteogênese imperfeita, uma doença óssea rara que a obrigou a superar inúmeras fraturas, recusa com determinação qualquer forma de condescendência. O argumento central da união deles repousa sobre uma distinção crucial. Mark é plenamente seu marido e nunca seu cuidador. Essa postura essencial, calorosamente saudada por associações de defesa de direitos, questiona a incômoda tendência social de infantilizar pessoas em situação de deficiência física. As críticas positivas destacam o quanto o depoimento deles enriquece o debate público ao apresentar uma imagem digna, autônoma, ativa e alegre da vida conjugal. Ao escolher explorar o mundo e viajar para destinos distantes, eles refutam de maneira prática o clichê redutor da dependência passiva. A relação deles prova que o amor não se alimenta de piedade, mas de uma parceria justa em que cada um traz sua própria força mental para construir um projeto de vida ousado, baseado no respeito mútuo, na escuta e em um diálogo real. Ao compartilhar suas aventuras, eles demonstram que nenhuma barreira física pode limitar o pleno desenvolvimento de um casal unido
por uma profunda cumplicidade intelectual. Número 7. Mbah Gambring e Ardwaras. A história de Mbah Gambring e de Ardwaras, originários da Indonésia, desperta um debate filosófico apaixonante sobre a fluidez dos sentimentos humanos. A união deles provocou reações intensas devido a uma diferença de idade de 41 anos e a sua configuração familiar inicial, uma vez que Mbah havia adotado Ardi no início. No entanto, a trajetória comum deles convida a uma reflexão profunda sobre a natureza mutável dos laços afetivos. Os analistas sociais destacam que essa relação foi construída sobre uma benevolência mútua inegável. Longe de ser um mero acontecimento jornalístico midiático, a aliança deles revela como a necessidade de acompanhamento e segurança pode evoluir para um compromisso matrimonial livremente consentido pelos dois adultos. As análises objetivas dessa dinâmica destacam a total transparência de sua abordagem junto à comunidade rural. Apesar dos preconceitos persistentes, a história deles demonstra que o afeto conjugal pode, às vezes, emergir de estruturas de relacionamento atípicas, forçando a sociedade a demonstrar tolerância diante de escolhas de vida que fogem dos padrões tradicionais e rígidos frequentemente impostos por nossas convenções sociais modernas. O caminho singular deles questiona com força nossas definições tradicionais de amor, de ajuda mútua e de parentesco em um mundo em constante evolução, lembrando que cada casal é o artífice de suas próprias escolhas afetivas. Número 6. Bri Scalese e Sheldon Nguyen. Bri Scalese e Sheldon Nguyen encarnam um forte argumento em favor de uma visibilidade inclusiva na indústria da moda e do romance contemporâneo. A relação deles, amplamente divulgada por grandes veículos de mídia internacionais, prova com elegância que a deficiência física não altera em nada o poder de atração nem a harmonia de um casal. Os observadores da alta costura elogiam o trabalho militante de Bri, apoiada ativamente por Sheldon para impor representações estéticas modernas e orgulhosas. O casamento recente deles, meticulosamente planejado para ser totalmente acessível a pessoas com mobilidade reduzida, foi elogiado pelas críticas como um modelo de organização responsável e digno de celebração. Os comentaristas de moda destacam a recusa categórica deles em usar sua história pessoal para despertar uma compaixão fácil. Pelo contrário, o casal escolhe conscientizar o público com grande profissionalismo. Ao associar harmoniosamente glamour e acessibilidade, Bri e Sheldon demonstram com força que o romance contemporâneo ganha profundidade quando abraça a diversidade corporal como uma grande fonte de inspiração, insuflando uma imensa esperança para muitas pessoas ao redor do mundo. A trajetória deles mostra com brilho que a verdadeira beleza nunca reside em caixas pré-estabelecidas, mas floresce na liberdade de ser si mesmo no dia a dia. Número 5. Anton Kraft e China Bell. O casal formado por Anton Kraft e China Bell oferece uma desconstrução saudável dos papéis tradicionais de gênero e de anatomia. Anton, fisiculturista de classe mundial, que mede 1,32 m, prova que a força e a masculinidade não dependem de forma alguma da altura corporal. Sua relação apaixonada com China, uma mulher transgênero de 1,90 m, desafia com brilhantismo as normas rígidas da atração convencional. Críticos esportivos e sociólogos elogiam essa aliança baseada na paixão comum pelo esforço e pela superação de si. A dinâmica do casal é avaliada positivamente porque substitui os clichês obsoletos de dominação masculina e fragilidade feminina por uma admiração recíproca de suas respectivas forças. Ao se mostrarem juntos com orgulho, demonstram que a atração repousa sobre valores compartilhados de disciplina de ferro e rigor.
A união deles prova com relevância que o casal ganha ao se libertar das imposições sociais para valorizar a excelência individual e o respeito mútuo, mostrando que a cumplicidade de duas mentes determinadas supera de longe todas as barreiras físicas impostas pelo olhar alheio. Este depoimento corajoso lança uma nova luz sobre a noção de aceitação da diferença no seio das relações amorosas contemporâneas que celebram a diversidade. Número 4. Gayle Applegreen e Tim Columbia. Gayle Applegreen e Tim Columbia propõem um exemplo comovente do amor como ferramenta de cura diante da exclusão social. Ambos acometidos por neurofibromatose tipo 1, uma condição genética que provoca o aparecimento de milhares de tumores benignos por todo o corpo, eles sofreram a rejeição de uma sociedade obcecada pela aparência. O encontro deles em 2010 demonstrou que a empatia compartilhada é a base indestrutível de uma cumplicidade sincera. Terapeutas saúdam essa união como um feito psicológico notável. Ela prova que o reconhecimento mútuo dos sofrimentos permite transcender os traumas do ostracismo público. Além de sua vida privada, Gayle e Tim codirigem a Fundação de Tumores de Alberta, trabalhando para conscientizar o público e apoiar pessoas isoladas pela doença. As críticas positivas destacam a bravura deles diante dos preconceitos. Ao escolherem se amar sem disfarces, oferecem uma mensagem de esperança de valor inestimável. O casamento deles demonstra que a riqueza de um relacionamento reside na clareza do olhar interior, capaz de celebrar a dignidade humana de forma incondicional e resiliente diante dos obstáculos do nosso mundo moderno. Por meio do compromisso comum de ambos, eles lembram que a beleza está muito além da aparência física, celebrando, assim, a própria essência da humanidade profunda. Número 3. Denise Lay e Stefan Andrussichin. A união artística e sentimental de Denise Lay e Stefan Andrussichin constitui um argumento irrefutável em favor do poder transcendente da música sobre a deficiência visual. Ambos cegos, este casal de músicos prova que a ausência de visão física não obstaculiza em nada a clareza da visão artística. O encontro em comum ocorrido em um trem, onde Stefan perguntou as horas a Denise com humor, marcou o início de uma aventura conjunta fora do comum. Recentemente aclamado precisa de referências visuais para tocar profundamente a alma dos ouvintes. Denise e Stefan conectam-se intimamente através das vibrações da arte e se impõem como profissionais realizados. A trajetória deles demonstra que o amor e a criação formam um escudo indestrutível, iluminando o mundo pela pureza de sua cumplicidade artística. Eles oferecem uma esplêndida mensagem de perseverança e alegria compartilhada, além de qualquer limite sensorial. Número 2. Shane Burkle e Hannah Hayward. Shane Burkle e Hannah Hayward travam uma luta intensa de utilidade pública contra o capacitismo sistêmico, que com frequência polui o imaginário amoroso coletivo. Por meio do seu famoso projeto de compartilhamento de vídeos online, este casal intercapacitado propõe uma desconstrução brilhante dos preconceitos persistentes sobre a deficiência motora grave, sendo Shane acometido por atrofia muscular espinhal. Analistas de mídia saúdam por unanimidade a relevância de sua abordagem educativa, ao tratar de seu cotidiano sem tabus, com um humor sarcástico. Eles conscientizam milhões de internautas ao redor do globo. As críticas positivas destacam que o imenso sucesso deles baseia-se na recusa categórica em adotar uma postura vitimista ou artificialmente heróica. Pelo contrário, expõem uma relação de casal normal, marcada por cumplicidade intelectual, provocações mútuas bem-humoradas e projetos comuns. O casamento deles confirma com brilhantismo a plena viabilidade de uma união baseada na equidade dos sentimentos, em vez da semelhança física dos corpos. Shane e Hannah
trazem a prova evidente de que a felicidade conjugal depende da comunicação constante e da solidariedade de uma equipe unida diante da ignorância. Ao desmistificarem sua intimidade, abrem caminho para uma melhor inclusão de todas as formas de amor em nossa sociedade moderna, inspirando assim inúmeros casais em todo o mundo. Número 1. Ariana e Victor. Ariana e Victor encarnam o argumento mais radical e emocionante sobre o poder da vulnerabilidade compartilhada. Ambos acometidos por uma forma grave de epidermólise bolhosa, uma doença genética rara que torna a pele tão frágil quanto asas de borboleta, eles vivem com extrema delicadeza no dia a dia. Para eles, cada toque físico, cada abraço, exige um cuidado infinito e se transforma em um ato de confiança absoluta. Profissionais de saúde mental e de ética saúdam sua iniciativa pública como um avanço importante para a aceitação pessoal e para a visibilidade das doenças raras. As críticas positivas destacam sua incrível bravura diante de comentários hostis online. Ao se recusarem a esconder seus curativos e cicatrizes, assumem ativamente o controle de sua imagem corporal. A relação deles demonstra que a verdadeira intimidade floresce na compreensão mútua das dores físicas do outro. Longe de se isolarem em seu sofrimento comum, Ariana e Victor fazem dele um poderoso motor de resiliência coletiva. A união deles prova de maneira exemplar que o amor incondicional é construído a cada dia através da doçura, da paciência e de uma fé inabalável na força dos sentimentos que os unem, oferecendo assim ao mundo um exemplo inesquecível de pura ternura. Página 6, número 11. Momento de casos imprevistos. Mark sofre de neurofibromatose, uma doença genética rara que cobre sua pele de nódulos. Durante anos, ele fugiu do olhar alheio, convencido de que terminaria a vida sozinho. No entanto, seu encontro inesperado com Clara mudou tudo. O belo amor deles não é uma ilusão perfeita. É feito de compromissos reais, de paciência diante das provações de saúde e de coragem perante os julgamentos externos. Além das aparências físicas, Clara ama o homem atencioso, divertido e resiliente que ele é. Juntos, eles provam todos os dias que uma relação sólida se constrói sobre a aceitação sincera, o respeito e o apoio mútuo diário. Obrigado por compartilhar este momento caloroso com a nossa equipe. Junte-se à nossa comunidade para acompanhar as próximas análises de destinos fora do comum que nos elevam. Cuidem-se bem e até breve para novos vídeos inspiradores. Muito obrigado.